Jorge Jesus não resolve o problema do Flamengo, tá? É evidente que o problema do Flamengo está nas raízes. Pode trocar Vitor Pereira, pode mandar embora Paulo Souza, Sampaoli, porventura, se chegar, será mandado embora. Talvez nem Jorge Jesus consiga tirar o Flamengo deste buraco que o Rodolfo Landim, que o Marcos Braz e que o Bruno Spindel colocaram a equipe. Porque desde 2020 o Flamengo vem lidando com jogadores mimados que estão achando que são maiores que a instituição. E ninguém é maior que uma instituição. Uma instituição deve ser respeitada e deve também respeitar os seus colegas. Os jogadores não respeitam seus colegas, porque não aceitam banco, não aceitam mudanças no elenco, não aceitam trocas, não aceitam mudanças de esquema, e isso vem repetindo, repetindo e repetindo. Poderia ser pior se os Diegos ainda estivessem no elenco, e por bem não estão mais. Porque Gabigol, Everton Ribeiro, Davi Luiz, até o Felipe Luiz, que paga de bonzinho, tem culpa no cartório, sim. São eles que movimentam, são eles que ditam o ritmo dentro do Flamengo. Isso é evidente, isso é um fato. Bom, o Flamengo foi humilhado pelo Maringá. Perdeu por 4 gols no final de semana no Clássico. Perdeu o título. Vitor Pereira demitido. Jorge Jesus quer vir, mas pediu para esperar 1 mês e meio, gente. 1 mês e meio. Mais 8 jogos do Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, 4 jogos da Libertadores. E aí a volta também do Maringá. E se o Jorge Jesus, aceitam esperar o Jorge Jesus, cai da Libertadores e da Copa do Brasil? É um risco. Vocês esperariam pro Jorge Jesus, que tá fazendo de tudo para adiar? O Jorge Jesus parece que é um amor de mão única, não de mão dupla. O torcedor rubro-negro, o Flamengo, sempre dando amor pro Jorge Jesus, sempre fazendo, idolatrando ele, e o Jorge Jesus nunca retribuindo esse carinho. Teve a chance de voltar em 2021, não fez, sempre dificultando, sempre com alguma desculpa para não retornar. Acho isso muito estranho. E lembrando que o Flamengo conseguiu conquistar títulos mesmo sem o Jorge Jesus. É um momento muito crítico do rubro-negro. Por mais que seja o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, fez um péssimo início de trabalho. Agora, sem o Vitor Pereira, demitido há uma semana do começo oficial da temporada, né, podemos dizer assim. A temporada nem começou, gente, o Vitor Pereira foi demitido. Eu não considero esses torneios no início da temporada como a temporada oficial. A temporada oficial para mim é Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Para mim são essas 3 e ponto final. Troca o técnico, bota o interino claramente perdido, tentando agradar os medalhões. O que ele fez? Ele meteu um 4-3-3 convencional, com Everton Ribeiro, com o Gabigol, né? Com o Pedro, sem machucar os medalhões. Davi Luiz, o Santos, que parece que desaprendeu a jogar no gol de uma temporada para outra. Então é impressionante como o Flamengo é refém desses jogadores. É refém do Gabigol, que não marca 10 partidas. É refém do Pedro, que fez uma atuação tenebrosa. Everton Ribeiro não contribui em nada, absolutamente nada. Parece que é outro Everton Ribeiro, não aquele que encerrou a temporada. E é isso. É um Flamengo completamente perdido, não tem mudanças profundas, não teve reforços, não teve contratações para rejuvenescer o elenco, para aumentar a disputa em cada posição. Trouxe o Gerson, mas o Gerson veio só o corpo dele, porque a alma ficou em Marselha. O Gerson não é o mesmo Gerson. Pelo contrário, o Gerson não é nem 10% daquele Gerson de 19 e 20. Uma vergonha. O Gerson é tenebroso. Cada vez que ele pega na bola no meio campo, a torcida rubro-negra fica aflita, porque a chance dele entregar é muito alta. Isso é decepcionante, visando o quão prestigiado e idolatrado o Gerson é no meio rubro-negro. Gabigol que fala, marra, não faz gol, não dá assistência, atrapalha o time, atuações ridículas, bizarras, muito ridícula a temporada do Gabigol, assim pode se definir. O Davi Luiz fez um gol contra parecendo escolinha de futebol, com aqueles menininhos de 10 anos de idade que ainda não tem muita noção. Foi o gol contra que o Davi Luiz executou na partida contra o Maringá, derrotado por 2-0, né? Então é isso, é um Flamengo que não evolui,
porque existem jogadores que não querem a evolução do clube, não querem o bem do clube. Eles querem o bem-estar deles, ganhando 1,5 milhão por mês, não tendo competitividade dentro do elenco. Aí eles querem ser titular, jogar os 90 minutos de todos os jogos, não jogam nada, acham ruim quando são substituídos. É todo esse problema que a gente conhece no Flamengo desde 2019. Era o quarteto, né? O quarteto mimado, podemos dizer assim, porque se mexesse, era demissão, era boicotado na hora. Rafinha, os dois Diegos e também tinha o nosso queridíssimo. Nosso queridíssimo. Caramba, como é que é o nome dele? Me fugiu da memória aqui agora. Principalmente esses três, né? Rafinha, Gerson, Rafinha e os dois Diegos. Aí veio o Felipe Luiz, o Gabigol entrou nessa turma. Entrou também nessa turma o Rodinei, porque o Rodinei era um queridíssimo do Davi Luiz, do Felipe Luiz e dessa companhia toda. Então é um Flamengo refém de jogadores mimados, jogadores que não querem competitividade, jogadores que claramente não vêm se esforçando, não vêm dando o seu máximo dentro de campo e vem fazendo com que o Flamengo tenha atuações tenebrosas. A culpa não era do Vitor Pereira, a culpa não vai ser do interino, a culpa não vai ser do Jorge Jesus, a culpa não vai ser do Pepe Guardiola. Se não houver mudanças internas, se o Marcos Braz entender que está na hora de se retirar, se o Landim entender que está na hora de contratar um profissional capacitado, um profissional realmente estudado, preparado para a função que ocupa o Marcos Braz de diretor de futebol, de vice-presidente de futebol, diretor de futebol, o Marcos Braz é tudo, é impressionante. Tudo é o Marcos Braz. E o Bruno Spindl também, o seu braço direito. Então é isso. É ridículo o momento do Flamengo, é algo tenebroso. Os reforços não vieram. Agora a janela já está perto do fim, se encerrando, né? Complicou. É um Flamengo sem esperanças. E estamos falando do atual campeão da América e da Copa do Brasil, que não perdeu um jogador sequer. Perdeu o João Gomes, lógico, importante. Mas apenas o João Gomes, porque o elenco inteiro, campeão dessas duas competições, continuam lá e parecem que são jogadores amadores. Uma vergonha o que vem acontecendo no Clube de Regatas do Flamengo.